Olá, tudo bem com vocês, galerinha? Estamos de volta para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos ver a segunda parte sobre funções. Mas antes de começar, quero agradecer a você que está aí conosco em nosso canal. Para você que ainda não se inscreveu, vai lá e se inscreva e participe aí das nossas aulas acessando aí o sininho, ok? Bom, nós tínhamos começado na outra aula a respeito de função, aonde começamos a falar a respeito de f de x. Olhem bem, exemplo de função do primeiro grau. Olha, aí nós temos um exemplo que diz assim, ó, y é igual a 25x menos 1. Mas quem é esse y? Esse y, na verdade, ele é o nosso f de x. Certo? Que esse x aqui é que vai ter os valores, né? Vários valores que eu substituo aqui e determino, então, esse resultado, tá? Eu tenho que primeiro encontrar os valores, determinar os valores para x, para eu poder associar e achar os valores aí do meu y, ou seja, f de x. Resumindo, f de x é igual a ax mais b, ou y é igual a x mais b, já que y e f de x são a mesma coisa. Mas por que ax mais b? Olhem bem, chama-se função polinomial do primeiro grau, ou função afim ou linear a qualquer função f de números reais, em números reais, né? As funções reais que têm aí como função seus números reais, dada por uma lei da forma f de x, que é igual a x mais b, onde a e b são números reais e o a é um número diferente de zero. Mas quem é a? A é o coeficiente que acompanha a incógnita, certo? Que é o nosso x. Esse aqui é a. E quem é o b? O b é esse termo que nós chamamos de termo independente, que é o nosso coeficiente, certo? A é o valor, o coeficiente que acompanha o x, e o b, ele é, então, o nosso termo independente. Veja alguns exemplos de funções polinomiais do primeiro grau. Olha só, nós temos aí f de x, que é igual a 5x menos 3. Quem é o a? O a é 5 e o b, menos 3. Menos 2x menos 7, aonde o a é menos 2 e o b, menos 7. F de x é igual a 11x. Quem é o a? O a aqui é o 11. Ele está acompanhando o x, ok? Mas não tem aí o b, ou seja, o nosso b aqui vai ser 0. Vamos treinar. Olha só, y é igual a 5x mais 10, tá? Y é igual a x sobre 2 menos 5. Bom, quem é o a do primeiro aí? Ó, 5x mais 10. Então, nós temos o seguinte, o a aqui, ó, a vai ser o 5 e o b, 10. Agora, olha lá que nós temos aí embaixo y igual a x sobre 2 menos 5. Quem é o a aqui? O a é quem acompanha a letra. Lembrando que toda letra tem o número 1 junto. Ou seja, o nosso a vai ser 1/2 e o b, menos 5. Ó. E nós temos aí ainda menos 1, menos 2x. Olha isso daqui. O nosso a não é quem acompanha o x? Então, o a ele não está no primeiro termo aqui, ó. Ele está bem aqui, ó. Vai ser menos 2. E o b é o nosso número independente, nosso termo independente, certo? Então, cuidado aí quando vocês estiverem que determinar quem é a, b e c, tá? Por enquanto, em função de primeiro grau, nós vamos ter somente o a e o b. Vocês vão ver para frente um pouquinho que em função de segundo grau aparece x elevado ao quadrado e nós vamos ter lá a, b e c como uma equação de segundo grau. Prestem atenção que aqui nós temos um gráfico da função de primeiro grau. Olha só. Que nós temos o seguinte, x, aí nós temos que o y, que é o mesmo que f de x, é igual a 2x menos 1, e então aqui nós vamos ter o valor de x, né, e de y. Olha só.
E ele nos deu aí alguns valores de x, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, certo? Olha o que aconteceu aqui. Nós temos o seguinte, substituindo, então, o x pelos valores que estão aqui, nós vamos ter que y é igual a 2 vezes menos 2, menos 1. Mais com menos é menos. 2 vezes 2 é 4, ou seja, menos 4 e menos 1, nós vamos ter, então, menos 5. Então, nós temos menos 2 do x, certo? E menos 5 do y. Substituindo aí, então, aqui por menos 1, mais com menos é menos, 2 vezes 1, menos 2 e menos 1, nós vamos ter como y o menos 3, todas as vezes, então, que o nosso x for menos 1. Agora, nós temos aqui, ó, y igual a 2 vezes o 0, menos 1. 2 vezes o 0 é 0, então, nós vamos ter para y o valor de menos 1, quando o x for 0. Substituindo o x por 1, 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, então temos 1, se o x for 1. E por último, nós temos 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2 é 4, menos 1, nós vamos ter 3, quando aqui for 2. Ótimo! Valores de x e do y, que nós podemos jogar aqui, então, num plano cartesiano, certo? Então, vamos lá. Nós temos que ter aqui, vou fazer bem aqui, ó. Deixa eu ver se aqui eu consigo fazer. Lembrando que nós temos y, só que nós vamos ter ele negativo. 1, 2, 3, tá. Deixa eu pegar um espaço maior aqui. Vamos fazer ele desse lado aqui. Olha só. Nós temos aqui o nosso eixo y, aqui o nosso eixo x, aonde nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Positivo de x. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. São os negativos de x, ó, eixo x, certo? Nós temos aqui os positivos de y, 1, 2, 3, 4 e 5. E os negativos de y, menos 1, menos 2, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6. Pessoal, então aqui tem o nosso plano cartesiano e agora a gente vai fazer a associação disso daqui. Como que nós vamos fazer isso? Prestem atenção. Nós temos aqui que quando o nosso x for menos 2, o y menos 5, ó, menos 2, menos 5, certo? Nós temos menos 1 do x e menos 3 do y. Menos 1 do x, menos 3 do y. Nós temos também 0 do x, ou seja, nada de x, e menos 1 do y. Ó, está aqui. É isso mesmo, menos 2. Está errado aqui, ó. É menos 2 e menos 5, e não 5. É menos 2 e menos 5. Nós temos 0 e 1, 1 de x e 1 de y. Nós temos 2 do x e 3 do y. Ó. Se vocês observarem o que acontece aqui, na hora que eu faço isso, ó, nós temos aqui, então, a nossa reta dessa função, certo? Reta da função. Olha só, traçamos a reta dentro do gráfico. É o que eu falei para vocês na aula anterior. Nós podemos representar uma função do gráfico também em plano cartesiano. Tipos de gráfico. Nós temos os gráficos crescente e os decrescente. O que determina um gráfico quando ele é crescente ou decrescente? O A. Quando o A é maior que 0, ou seja, ele é positivo, todas as vezes que o A for maior que 0,
tá? Ele vai ser um gráfico crescente, como isso daqui, ó, crescente. Sempre olhando da esquerda para a direita. Ó, ele estava aqui e ele subiu, tá? Mas quando nós temos o A menor que 0, ele vai ser decrescente. Ele vai sempre fazer isso aqui, ó. Ele vai descer. Certo? Olhando na posição X, sempre da esquerda para a direita, cresceu, decresceu. Ok? Para construir o gráfico, podemos marcar apenas 2 pontos. Vocês vão ver que tem algumas regrinhas que facilitam muito na hora da gente determinar aí as retas ou expressar uma função através de um gráfico. Para isso, a regrinha que a gente costuma falar é sobre essa daqui, ó. Olha só, vou apagar aqui. Olhem bem, a regra é essa. X é igual. Nós temos 2 regrinhas. Essa daí ele diz assim, ó, menos B sobre A. E o Y vai ser igual ao B. Ok? São 2 pontos aí. Mas como que nós vamos fazer isso? Exemplo, construir o gráfico da função f de x, ó, f de x, quando 2x menos 4. Tá? E ele pediu para a gente substituir aí o x por 2 e o b por menos 4, que está aqui. 2, né, no caso, ó, 2 e menos 4, certo? Aí ele faz logo, se a gente for aplicar então a fórmula aqui, só vamos substituir. Então, olha só, se x é igual a menos b sobre a, ele já nos disse aqui, ó, quem que é o menos b? Olha bem, esse menos é da fórmula. Então, nós temos x é igual a menos, o b é menos 4. Coloquei entre parênteses. Quem que é o a? O a é o nosso 2, certo? Então, nós temos aqui 2. X menos com menos vai ficar mais 4 sobre 2, certinho? Então, se nós temos 4 sobre 2, o nosso x vai valer 2. Agora, vamos para o B. Ele não falou que o B, tá? Ó, no caso, o B é a mesma coisa que Y. Então, vou até trocar aqui, ó. Nós temos que Y é igual a B. Então, o nosso Y, o B vai ser menos 4. Então, olha o que acontece. X e Y. Então, nós temos 1, 2, 3. 1, 2 e 3. E nós temos 1, 2, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Agora, eu consigo traçar esta reta aqui no meu gráfico, essa função, somente com esses 2 valores, tá? Quem são os valores? O valor de x, ou seja, quando o x for 2, e o y for menos 4, ó. 2. Tá. Pronto, já determinei aqui. y2, tá? O x2 e y menos 4. Então, olha o que vai acontecer aí. Nós temos 2, tá? E 4. Então, traçamos aí. Se o x é 2 e menos 4, está traçada aí, então, a primeira reta da nossa função. Vamos para os exercícios para vocês fixarem melhor isso aí. Uma certa indústria produz peças de automóveis. Para produzir essas peças, a empresa possui um custo mensal fixo de R$ 9.100 e custos variáveis com matéria-prima e demais despesas associadas à produção. O valor dos custos variáveis é de 0,30 centavos, tá, por cada peça produzida. Sabendo que o preço de venda de cada peça é de R$ 1,60, determine o número necessário de peças que a indústria deverá produzir por mês para não ter prejuízo. Vamos lá? Bom, nós temos aqui o seguinte. Esse é o exercício 1. Olha só. Se nós temos aí, ele pede, determine o número necessário de peças. Vamos falar assim, ó, que nós temos x, tá, como o número
de peças produzidas. Deixa eu chegar isso aqui mais para cá, pessoal, para a gente usar bem esse espaço. X é o número de peças produzidas. Certo? Bom, o que ele pede para a gente? O custo determine o número necessário de peças que a indústria deverá produzir por mês para não ter prejuízo. Então, vamos lá. O custo de produção. Vamos chamar esse custo de produção de, vamos ver, custo de produção de X, que nós ainda vamos ter que determinar a quantidade de peças, né? Então, isso aqui vai ser o custo de produção. Mas o que é o custo da produção? O custo da produção é a soma, tá? Custo de produção é a soma dos custos fixos, tá bom? E também dos nossos custos variáveis. Ou seja, a gente não sabe da quantidade de peças, é isso que vai variar, tá? A quantidade de peças produzidas. Então, o custo de produção, vou até colocar aqui, ó, é a soma do custo fixo e dos custos variáveis. Certo? Bom, vamos lá então. Se nós precisamos achar agora o custo de produção, vamos lá. O custo de produção de X, tá? Ele já deu, ela falou para a gente qual é o valor fixo, ou seja, é 9.100 mais 30 centavos. Então, 30 centavos é 0,3 vezes a quantidade de peças produzidas, certo? Bom, se nós temos isso aí, precisamos, então, achar a função do faturamento. Qual que é o faturamento? Ele está dizendo aí, ó, o faturamento é de 1,60. Então, f de x é igual a 1,60 por peça. Então, 1,60 de x. Então, nós vamos ter aí 9.100, tá? Mais 0,3x, que vai ser igual a 1,60 por peça produzida. Organizando isso aqui agora, ó, sinal de igualdade, né? Vamos passar esse x para lá, nós vamos ter, então, 1,60x menos, o que eu vou fazer? Olha, eu vou trocar para vocês não se confundirem. Como eu vou passar ele para cá, vou colocar ali negativo, mais 0,3x, que é igual a menos 9.100. Então, aqui nós vamos ter o quê? Menos 1,3x, que é igual a menos 9.100. Isso eu vou multiplicar por menos 1, certo? Tornando tudo aqui positivo, eu tenho 1,3x, que é igual a 9.100. X vai ser igual a 9.100 dividido por 1,3. Bom, 9.100, corto aqui. Nós vamos ter, então, que x é igual a 7.000. Então, olha só. Então, serão necessários produzir 7.000 peças para que essa indústria não venha a ter prejuízo, tá? Então, a resposta aqui, no caso, será necessário produzir 7.000 peças para que a indústria não tenha prejuízo, tá? Indústria não tenha prejuízo. Esse é o resultado, então, desse primeiro exercício aí. Vamos para o segundo resultado, exercício. Ele diz assim: uma empresa de telefonia oferece 2 tipos de planos. Planos Plus, né, que é de 3,5 GB de internet, mais ligações ilimitadas para telefones fixos e celulares. Plano econômico, de 3,5 GB de internet, mais 50 minutos de ligação para telefones fixos e celulares. O Plano Plus custa por mês R$ 65,90.
Já o plano econômico custa R$ 10,80, sendo que é cobrado R$ 1,90 por minuto quando o cliente exceder os 50 minutos incluídos no plano. Considerando esses dois planos, usando quantos minutos de ligação por mês, o plano Plus passa a ser mais econômico? Bom, vamos lá. Então, nós sabemos que quando o cliente excede os valores inclusos no plano, né, nós vamos fazer assim, ó, quando ele excede, vamos chamar de f de x, tá? Quando ele excede, sendo que ele excede, tá? Vamos lá. O x, vou colocar aí, que o x, tá? Esse x são os minutos excedentes. Minutos excedentes. Ok? Se eles são os minutos excedentes, então, nós vamos ter o quê? F de x. Quais são os valores excedentes aí? Bom, ele cobra pelo telefone fixo, 50 minutos de ligações, o plano com 60, exatamente. R$ 1,90 que ele cobra por excedente, certo? Então, nós temos R$ 10,80, que é o fixo, mais R$ 1,90, que é o mesmo que 1,9, vezes os minutos excedentes. Bom, substituindo aí, então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter que igualar essa função, tá? Com a função do outro plano, ok? Para a gente ver aí o que vai virar. Então, se nós vamos igualar, nós vamos ter aí, então, 10,8 mais 1,9x, tá? Que é igual ao que é pago pelo plano Plus, que é de R$ 65,90. Isso daqui é o plano, R$ 65,00, né? Já que é o Plus. Aí a gente vai ver agora, tentar igualar para ver qual é a vantagem no caso do plano Plus, e o mais econômico. Se é para igualar, nós vamos agora deixar aqui, ó, 1,9x, que é igual a 65,90 menos 10,80. Então, nós temos 1,9x, 55, vai dar 55,1. Então, nós temos que x é igual a 55,1 dividido por 1,9. 29, 55,1 dividido por 1,9. Então, nós vamos ter aqui 2 vezes 9, 18, vai. 2 vezes 1, 2, 3, 38. Fica 7, 9, 81. 9 vezes 1, 9, 8, 17. Ok, então aqui nós vamos ter 29. Bom, como é dado aí no caso, né? Foi dado para a gente aí o quê? Que a franquia é de 50 minutos, certo? Então, a franquia de 50 minutos, com mais 29, então nós vamos ter 50 minutos. Mais 29 minutos, nós vamos ter o que aí? Que os dos planos possuem 29. Nós vamos ter 50 com mais 29, 79 minutos. Então, se a gente for prestar atenção, os planos aí, na verdade, eles são iguais, né? 65, exatamente, 50, isso mesmo. Então, nós vamos ver que os planos possuem o mesmo valor, tá? O plano possui o mesmo valor, portanto, usando 80 minutos, num caso aí, o plano Plus passa a ser mais econômico. Usando 80 minutos, porque olha só, esse daqui é o que nós conseguimos aqui, com mais os 50 minutos de bonificação que ele ganha,
que vai dar 79 minutos. Se usar, então, no caso aí, 80 minutos, a partir de 80 minutos, o plano que convém aí, no caso, é o plano Plus, que é o mais econômico, acima de 80 minutos, ok? Exercício 3. O reservatório A perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora, enquanto o reservatório B ganha água a uma taxa constante de 12 litros por hora. No gráfico, então, é representado o eixo Y, os volumes em litros da água contida em cada um dos reservatórios em função do tempo em horas, representado no eixo X. Determine o tempo, né, de x0 em horas, indicado no gráfico. Olhem bem. Vamos lá, então. Esse daqui é o seguinte. Temos que fazer aí duas funções, porque em uma delas, percebam que perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora, enquanto o reservatório B ele ganha. Então, nós vamos fazer o seguinte, que f de x, nós sabemos que a função, certo? Ela é dada como ax mais b, certo? Bom, o a, no caso aqui, o que o a está representando? A nossa taxa de variação. Então, porque ele está acompanhando aqui, ó, a nossa incógnita, ele que é a variável. Então, é a nossa taxa de variação. Certo? Enquanto que o nosso B vai ser o ponto em que o gráfico, né, corta o nosso eixo X. É o ponto em que o gráfico corta o eixo X. Ou melhor, o eixo Y. A é a taxa de variação e B A é a nossa taxa de variação e o B é exatamente o lugar onde está cortando aí o nosso eixo Y. Então, nós sabemos que o reservatório A, olhem bem, pessoal, prestem atenção. O nosso reservatório A, aqui, tá? O reservatório A, o coeficiente A, ele vai ser negativo porque ele está perdendo água. Então, nós sabemos que aqui nós vamos ter menos 10. O nosso A, deixa eu trocar esse aqui. O nosso A aqui, tá? Isso, o reservatório A. No reservatório A, o A, ele perde água, tá? Então, vai ser menos 10, porque ele está perdendo. E o B vai ser 720. Isso, 720, ok? Bom, se o esse é o A. E no reservatório B, ele ganha água. Então, no caso do nosso A, né, ele vai ser 12 litros. Enquanto que o nosso B vai ser aqui, qual vai ser o valor de B? Se ele ganha 12, vai ser o 60 que está aqui no nosso eixo Y no gráfico. Porque observem que o nosso gráfico aí está exatamente isso, tá? Y e X. E no caso aqui, ele está marcando, ó, 60, aqui, certo? E bem aqui nós vamos ter 720. Mas nós vamos ter que ele passa por 720, ó, né? E é exatamente o ponto onde ele vai se cruzar aqui que a gente vai ter que determinar. Então, sendo assim, nós vamos ter que, resolvendo aí, então, a nossa função, as retas serão, vamos lá, A, que é, só um minutinho, nós vamos ter aí o A, aonde f de x vai ser igual a menos 10x mais 720, certo? E nós temos também que, no B, o f de x, que também é y, vai ser igual a 12x mais 60. Sendo assim, nós vamos descobrir agora qual é o xo.
Como é que a gente vai fazer isso? O XO vai ser exatamente isso aqui, ó, o nosso ponto de intersecção, tá? Então, para isso, nós vamos igualar isso daqui. Nós vamos ter aqui, ó, 12x mais 60, olha só, 12x mais 60, que é igual a menos 10x mais 720, mais 720, tá? Agora a gente arruma aqui, ó, 12x, esse 10 passa para cá como mais 10x, que é igual a 720, o 60 passa para cá como menos 60. Ó, uma equaçãozinha aqui, ó, tá bom? 12 com 10, nós vamos ter 22x. 720 menos 60, é lógico, 660. E isolando o x, nós vamos ter 660 dividido por 22, vai dar 33 aqui, ó. 30. 6 por 2 é 3, exatamente, vai dar 30. Então, XO é igual a 30 horas. Tá aí resolvido esta função deste exercício de acordo com o gráfico que eles nos trouxe aí. Abscissa, tá? E ordenada, x e y. Temos aí, então, o gabarito com as respostas do exercício. Quero que vocês pratiquem. Se você gostou, vai lá e comenta. Tá? Participe das nossas aulas e receba novas aulas aí, se inscrevendo e clicando lá, então, no sininho. Ok? Beijos para vocês.